Olá pessoal, espero que tudo esteja na santa paz com vocês. Vamos para mais uma questãozinha. Agora vamos para a questão número 5, uma questão de conceito. Muita gente tem mania de tratar as questões de conceito como se fosse uma questão de segundo escalão. E isso é um grande erro, porque as questões de conceito são mais importantes do que as de conta. Eu gosto de brincar o seguinte: conta, até calculadora faz conta, né? Interpretação de conceito, não. Conceito só ser humano. Não tem uma máquina, não tem um computador, não tem nada que dê conta de interpretar conceito. Conceito é para nós. Então nós devemos saber fazer conceitos. Sabemos interpretar conceito. Ou seja, a questão de marcar, igual essa daqui, elas são mais importantes, são até mais importantes do que a de conta. Vamos ao que interessa. Caracterizar o movimento de um móvel, quando digo móvel aqui é qualquer coisa que se move, implica em compreender os conceitos de velocidade e aceleração. Esses determinados a partir da variação da posição em função do tempo. Então, o móvel, desloca de posição, no certo tempo 1 ele está numa posição, tempo 2 está noutra posição, e ele desenvolve uma certa velocidade para chegar lá, né? Com maior aceleração ou menor aceleração. Beleza. Assim, para um carro que se desloca de Joinville a Florianópolis pela BR-101 sem parar, é correto afirmar que, para esse trajeto, o movimento do carro é... Olha só, não dê muito valor para o carro não e a rodovia não. Isso aí é só para dizer que tem um objeto em movimento. Mas tudo bem. Assim, para um carro que se desloca de Joinville a Florianópolis sem parar, é correto afirmar que esse trajeto do movimento do carro é uniformemente variado, pois a aceleração do carro é constante, variado, pois ocorre variação na posição do carro, uniforme, pois a aceleração do carro é constante, variado, pois ocorre variação da... Professor, para mim tá tudo igual, tá tudo dizendo a mesma coisa. É, né? É, por isso que eu te falo que saber conceito é importante. Eu fiz aqui uma colinha para a gente entender melhor esses conceitos aí, ó. Vamos lá. Tipos de movimento. Esse ano, o seu primeiro ano de ensino médio, você vai escutar tanta palavra movimento que no final do ano você vai estar com nojo dela. É movimento retilíneo, é movimento circular, é movimento de queda livre, é movimento de órbita de planeta, é tudo movimento. Ou seja, mecânica. Mas, para que a coisa fique um pouco mais simples, vamos nos limitar a classificar os movimentos em movimentos não acelerados e movimentos acelerados. Tipicamente são movimentos que a aceleração é igual a zero, ou seja, não acelerado, não tem aceleração, ou são movimentos que são acelerados com aceleração diferente de zero. Exemplo, o campo gravitacional, se eu solto essa canetinha aqui, ó, que eu estou usando para gravar a aula, ela cai. Quem que acelerou ela para baixo? O campo gravitacional. Nesse caso, o campo gravitacional, o valor que ele tem, a gente usa a letrinha G de gravitação, né? De 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse valor é constante, ó, tá vendo? Ele é diferente de zero, mas ele é constante para uma certa altura, né? Tá bom. Então tá bom. Então vamos mais um pouquinho, andar mais um pouquinho. Deixa eu dar uma limpeza aqui. Os movimentos não acelerados têm aceleração constante? Tem, e ela vale zero. Então aqui a aceleração aqui no movimento não acelerado, ela é constante? É, ela vale zero. Mas ela é constante. Aqui nos movimentos acelerados, ela pode ser constante? Pode. No caso da aceleração gravitacional para certa altura, que se vai mudando a altura, muda o valor, mas tudo bem.
Então, ela pode ser constante aqui? Pode. Ela pode não ser constante, ser variável? Pode também, né? Imagina alguém que fica, enfia o pé no acelerador, tira o pé do acelerador, enfia o pé no acelerador. Essa aceleração é constante? Não, ela não é constante, né? Pensando no carro, ela não é constante. Resumo da história. Pode ser constante nos não acelerados? Pode, igual a zero. Aliás, perdão. Pode ser constante nos não acelerados? Pode, ser igual a zero. Então, aqui nos não acelerados, a aceleração sempre vai ser constante. E quanto que ela vai valer? Ela vai valer zero. Porque zero é zero, não muda. Se não muda, é porque é constante. Aqui, ela pode ser constante? Pode. Sempre vai ser? Não. Então, eu não vou escrever sempre. Eu vou escrever pode ser constante. CTE, constante. Beleza? Beleza. Vamos seguir um pouquinho mais a nossa análise aqui sobre os movimentos. Eu já acabei de falar isso, né? Que aqui ele sempre vai ser constante, igual a zero. É sempre constante e igual a zero, desse lado. Desse lado, ele pode ser constante ou não, e ele nunca vai ser igual a zero. Ou seja, sempre vai ter uma aceleraçãozinha. Senão, ele cai para cá, né? Tá bom. Gente, como tem uma infinidade de movimentos, nós vamos nos limitar aos movimentos retilíneos. Ou seja, agora, nesse momento, nós vamos estudar os movimentos em linha reta. O movimento de órbita de um planeta em torno do Sol, por exemplo, ele é um movimento acelerado, mas ele não é retilíneo. Então, deixe ele de fora. Nós estamos aqui lidando com os movimentos retilíneos, ou seja, movimentos em linha reta. Esses movimentos de cá, do lado esquerdo, que eu chamei de movimentos não acelerados, eu vou chamar ele de movimento retilíneo uniforme. Como assim uniforme? Uniforme porque sempre mantém a mesma velocidade. Quando a gente fala assim, olha, todos os alunos devem usar uniforme. Para quê? Não é para ficar igual? Ficar constante? Então, quem é constante daqui é a velocidade. Quando você vê a palavrinha uniforme, você lembra que o U significa que a velocidade é constante. Então, essa última letrinha aqui, ó, esse U, ele se refere à velocidade. Ele está dizendo que a velocidade é uniforme, que a velocidade é constante. Beleza? Beleza. E do lado de cá? Movimento retilíneo uniformemente, ó, aqui é uniforme, aqui é uniformemente variado. MRUV. MRU. MRU, MRUV. MRU não acelerado, sempre com aceleração igual a zero, sempre no retilíneo, com a velocidade constante. Ou seja, é o movimento mais simples do mundo, esse que está aqui do lado esquerdo. Do lado direito, movimento acelerado, pode ser constante ou pode ser variável. Ele é retilíneo, nesse caso, e é uniformemente variado. Quando alguém disser para você MRU, você já liga o alerta. Ele está falando do lado esquerdo. Do lado esquerdo é aceleração igual a zero, o movimento simples. Ele está falando MRUV, variado. Quem é variado? A velocidade. Olha, então a última letrinha, ele sempre está lembrando da velocidade. Pronto. Você olha para a última letrinha e fala, a última letrinha é uniforme, então é velocidade uniforme, velocidade constante. A última letrinha é V de variado, então é velocidade uniformemente variável. Professor, mas aí esse U aqui está confundindo, né? Tira ele daqui, fica só assim, ó, MRV, porque aí eu vou saber que direto. Não, eu não vou tirar ele daqui, sabe por quê? Porque esse U está dizendo para a gente que esse movimento que nós estamos estudando, ele é uniformemente variado.
Ou seja, a velocidade vai subindo, 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 ou ela vai diminuindo, 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 diminuindo. Não é aquela bagunça, entendeu? Não é aquela confusão, é uniformemente variável. Por isso que essa letrinha está aí. Exemplo de movimentos que têm aceleração nula. Exemplos de movimento que tem aceleração sempre constante igual a zero. Exemplos do MRU, que U significa velocidade constante. Quais são os exemplos? Escada rolante. Quando você sobe no degrau da escada rolante, ela vai, ó, aí vira, volta, não é sempre com a mesma velocidade? É sempre com a mesma velocidade. Se é sempre com a mesma velocidade, é porque não é acelerado nem freado, vamos dizer assim, né? Então, a velocidade dele é uniforme? É uniforme, ó, sempre a mesma. Então, é MRU? É. Tá em linha reta? Tá. Então, é MRU, movimento retilíneo uniforme. E as esteiras rolantes, né? Tem alguns aeroportos que implantaram uma esteira. O corredor é grande, aí você sobe na esteira e a esteira vai. Tá. Ela não fica aumenta, diminui, aumenta. Senão derrubava a pessoa, né? Então ela vai sempre na mesma velocidade. Beleza? Velocidade constante é a chave, é a resposta. Um elevador. Você entra lá no primeiro piso lá, manda pro último. Ele sobe, ó. Aquele arranque inicial e aquela paradinha final você despreza, porque ali realmente é variado. Eu estou falando só no percurso aqui, tá bom? Asteroide no espaço profundo. Pensa o seguinte, ó. Um asteroide viajando pelo universo aí, ele está entre galáxias. Ele não está nem dentro de galáxia, ele está no espaço profundo. Não tem campo gravitacional acelerando ele. Ele não tem motor, eu nunca vi um motor no asteroide. Ele também não tem freio. Então ele vai sempre com a mesma velocidade, beleza? A Voyager, para quem não sabe o que é Voyager, é um projeto da NASA que lançou uma nave em acho que 1970 e lá vai bolinha, e ela está saindo do sistema solar. Então ela está entrando no espaço profundo, né? Ela não saiu da galáxia, mas saiu do sistema solar. A partir do momento que ela sai do sistema solar, quem é que vai acelerar ela? Ela não tem motor, então ela vai, ó, com a mesma velocidade. Ela está exatamente com a mesma velocidade? Não, eu estou falando assim, a tendência é que ela mantenha a velocidade. Carro com piloto automático. O carro com piloto automático, vamos supor, chegou lá em 110 km por hora, você apertou o piloto automático. Ele vai manter, ele vai fazer de tudo, né? Nem sempre ele mantém, ele vai fazer de tudo para manter sempre 110 km por hora. Professor, mas ele acelera, que ele acelera sozinho. Ó, só que ao mesmo tempo que ele acelera, tem um atrito das rodas dele com o chão, tem um atrito dele com o ar, que vai freando ele. Então, assim, ele tem uma aceleração? Tem, mas ele tem um processo de frenagem também, de tal forma que a aceleração mantenha constante. Beleza? Beleza. Vamos pular para o outro lado. Vamos pular agora para os movimentos acelerados. A aceleração pode ser constante ou não. Você pode ficar lá brincando com o pé no acelerador. Não é isso que nós queremos um uniformemente variado. Uniformemente. O último V lá significa velocidade? Não, significa variável. Quem que é variável? A velocidade. Então, a velocidade variável. Ou seja, a velocidade vai aumentando ou ela vai diminuindo. Exemplos. Pensa numa arrancada de carro. O caboclo vai lá, pensa num racha organizado, legalmente, né? Não vai para o ilegal, não. Quando o cara mete o pé na tábua aqui, ó, pá! Aceleração total. O carro sai de zero e vai aumentando, 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 aumentando. Passou pelo final, né? Então a velocidade dele foi aumentando, 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 porque ele é acelerado. E a aceleração dele é constante, porque o cara tocou o pé na tábua aqui e foi o máximo que ele conseguiu, né? Então é aquele valor fixo. E aliás, não confunda pedal de acelerador com aceleração. Porque você pode pegar um carro, desengata a marcha dele, deixa ele no ponto morto e fica lá apertando o pé no acelerador e ele fica fazendo aquele barulho danado e não sai do lugar. Então não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de realmente ganhar velocidade. Se não está ganhando velocidade, está só fazendo barulho, tá bom?
Isso não é a aceleração que nós estamos dizendo aqui. Não, os termos são parecidos, mas tem uma pequena diferença. Uma pedra caindo. Uma pedra caindo é um movimento acelerado? É, porque ela... Pensa aqui na minha canetinha de novo. Ela está aqui parada. Quando eu solto ela, ela ganha velocidade e pá, bate na mesa. Quem acelerou ela? Ela tem motor? Não. Então quem acelerou ela? O campo gravitacional. Com 9,8 metros por segundo. Inclusive é um valor conhecido. Aumentou a velocidade? Tem velocidade variável? Tem. A velocidade variou. Então, beleza. Ele é um movimento acelerado. Tá bom? Tá bom. O movimento circular é um movimento acelerado? É. Porque apesar de ter... Pode ser que tenha a mesma velocidade de órbita, mas ela muda de... Ó, agora está indo para ali. Agora está indo para aqui. Depois está indo para aqui. Então, muda de sentido. Quando muda de sentido, ocorreu variação na aceleração. Então, o movimento circular é um movimento acelerado. Essencialmente, falou que é um movimento circular, falou que ele é acelerado. Ou seja, um planeta girando. E um carro freando? Um carro freando é um movimento acelerado? É, só que é com aceleração negativa. Como a velocidade final é menor do que a inicial, a aceleração vai dar negativa. Então, é um movimento acelerado? É, com aceleração negativa. Acho que agora foi, né? Depois dessa conversa toda, você viu que nós até agora utilizamos a formulinha velocidade média é ΔS sobre ΔT. Por quê? Porque até agora, nas nossas vídeos anteriores, nós não gravamos nenhum exercício que esteja daqui, ó. Todos estão daqui. Estão com aceleração nula, velocidade constante. Ah, nas próximas aulas, nos próximos capítulos, nós vamos começar a estudar movimentos acelerados. Aí, nós não vamos mais fazer essa continha, nós vamos fazer essa continha. Em vez de calcular a velocidade média, nós vamos calcular a aceleração média. Resolvendo um exercício de K. Um exercício com movimento acelerado. Você pode usar a formulinha 1 do lado direito em movimentos acelerados? Não, porque ela não funciona para movimento acelerado. Você pode usar a formulinha 2 do lado direito aqui, usar ela no lado esquerdo para movimentos não acelerados? Você até pode, mas o resultado dela vai ser sempre zero, né? Ou seja, ela não serve para nada, porque o resultado é aceleração igual a zero. Então, cada um no seu quadrado. Feito? Feito. Gente, grave isso na sua cabeça. Da infinidade de movimentos que nós vamos estudar, você precisa entender que existe os acelerados e os não acelerados. É isso que você precisa entender, tá bom? O resto a gente vai entendendo aos poucos. Agora, vamos voltar lá na questão. Você imaginava que essa questão daria tanto pano para manga? Não, né? Mas então agora vamos voltar lá. É correto afirmar que para esse trecho, o movimento do carro é uniformemente variado. Se ele está falando que é uniformemente variado, ele está jogando ele para cá, para o lado direito. Ele é uniformemente variado, pois a aceleração do carro é constante. Isso é uma definição para ele ser uniformemente variado? Olha, a aceleração nula, ela é constante. Ela é constante e igual a zero. Tá vendo aqui? Ela é constante, não é? Ela é constante igual a zero. Então, o fato dela ser constante não garante que ele seja acelerado. Não garante, porque ela pode ser igual a zero. Tá bom? Então, joga essa alternativa fora. O movimento é variado, pois ocorre variação da posição do carro. Variação da posição é o carro estar no lugar, depois estar no outro lugar. Isso significa dizer que ele é variado? Ó, o movimento é variado. O movimento é variado. Variado é qual lado da nossa tabelinha? É o lado direito. Então, eu vou reler a pergunta. O movimento é acelerado, ou seja, do lado direito, pois ocorre variação da posição do carro. Olha só. O asteroide que eu citei como exemplo, que está viajando no espaço profundo, hora ele vai estar no lugar,
hora ele vai estar no outro lugar, hora outro vai estar no lugar, e nem por isso tem nada acelerando ele. Ele está indo simplesmente por inércia. Primeira lei de Newton, ele já ia, ele continuou indo. Então, o fato de mudar de posição, de variar a posição, garante que ele é variado? Não, porque o movimento uniforme também muda de posição. Então, isso não garante. Não garante. Isso não garante que ele mude de posição. Não é porque ele é variado que ele mude de posição, não. Letra C. O movimento é uniforme, pois a aceleração do carro é constante. Uniforme? Uniforme está de qual lado da tabelinha? O uniforme está do lado esquerdo da tabelinha, né? Tá aqui, ó. Ele é uniforme. Então tá bom. Ele está perguntando, eu vou refazer a pergunta. O movimento é não acelerado. Quando ele fala uniforme, ele está dizendo que ele é não acelerado, pois a aceleração do carro é constante. Olha, se eu tiver uma caneta caindo, o campo gravitacional está acelerando ela, não tá? Ela vai ser um movimento acelerado. E a aceleração do campo gravitacional, para uma certa altura, ele é constante. Mas mesmo assim, esse cara não se encaixa do lado esquerdo, ele encaixa do lado direito aqui, ó. Por quê? Porque ele é acelerado, a aceleração é constante. Então tá bom. O fato da aceleração ser constante garante que ele é uniforme? Não. Não garante. Porque pode ser constante diferente de zero. E aí ele cai do lado direito, ele não fica do lado esquerdo da nossa tabelinha. Continuemos. O movimento é variado, pois ocorre variação da velocidade. O movimento ser variado significa dizer, o movimento está do lado direito da nossa tabelinha, o movimento é acelerado, pois ocorre variação da velocidade. Deixa eu ver. Movimento variado, movimento acelerado. O V significa velocidade uniformemente variável. Então tá batendo, ó. Tá batendo. Porque se fosse de cá, se eu tentar pôr ele de cá, não funciona, porque de cá é velocidade constante. Então, voltemos lá. O movimento é variado, ou seja, é acelerado, pois ocorre variação da velocidade. É verdade. É verdade. Então, questão certa para nós é essa letra. Ou seja, para terminar a alternativa, para terminar a questão que você saiu marcando achando que era fácil e não era fácil, eu vou dizer o seguinte: a aceleração é a causa, a variação na velocidade é a consequência. Então, o movimento é variado, pois ocorre variação na velocidade. Se eu freio um carro, ou seja, se eu desacelero, a velocidade varia? Varia. Ela muda, ela diminui nesse caso. Se eu acelero um carro, ou seja, o movimento está acelerado, a velocidade do carro aumenta? Aumenta, né? Desde engatado e tudo mais. Aumenta. Ocorre variação na velocidade? Ocorre. Então, resumo da ópera. O movimento é variado, ocorre variação da velocidade. Beleza? Beleza. Tá aí, ó. Questão 5. Uma questão de muita interpretação. Agora você pega seu caderno aí e passa essa tabelinha para o seu caderno, para você nunca mais esquecer essa tabelinha. E é muito importante essa tabelinha, porque esse lado direito é as nossas próximas semanas de aula. Valeu, galera? Então, valeu. Fui!